Olá! Hoje a gente mergulha na sabedoria de Dom Henrique Soares para tentar entender como encontrar um pouco de paz num mundo tão inquieto, não é mesmo? O tema central é uma ideia que parece simples, mas que na verdade é um desafio enorme: a arte de permanecer. Sabe? De encontrar uma estabilidade, um chão firme, quando tudo em volta parece nos empurrar para mudar o tempo todo. E tudo começa, na verdade, com essa ideia aqui, que vai guiar toda a nossa jornada: permanecer. Isso não é sobre ser passivo de jeito nenhum. É sobre encontrar uma estabilidade profunda, sabe? Uma conexão constante. É como se fosse a raiz e é a partir dela que qualquer crescimento de verdade se torna possível. Aqui a gente tem a grande metáfora dessa jornada. Pensa assim: dentro de cada um de nós existe um lugar de paz profunda, um verdadeiro oásis. Só que, para chegar nesse lugar, existe um caminho inevitável. Uma travessia que a gente precisa fazer através de um deserto interior. Então vamos começar explorando nosso destino. Afinal, o que é esse tal de oásis interior? Olha, não é só um sentimento passageiro de calma, não. É o nosso centro mais profundo, mais estável. E o mais interessante na definição desse oásis é que ele não é um lugar livre de problemas. É um centro de paz que não depende do que acontece lá fora. É o lugar onde a gente percebe o nosso valor de verdade, onde se sente amado só por existir. É a fonte da liberdade genuína, mesmo quando se está no meio do sofrimento. Bom, se o oásis é o destino, o deserto é o caminho. E olha, não tem atalho. Agora a gente vai entender um pouco melhor a natureza dessa jornada, que é sim desafiadora, mas é absolutamente essencial. É fundamental entender: o deserto não é um lugar físico, é a experiência universal da dificuldade. Sabe? É aquele confronto com as nossas próprias limitações, nossas lutas, nossas dores. É o caminho que, por mais que a gente queira evitar, é totalmente necessário para o crescimento. E essa experiência é tão universal que ela recebe vários nomes em diferentes tradições. Pode ser a cruz no cristianismo, a noite escura de São João da Cruz. No fundo, todos esses nomes apontam para a mesma realidade: a jornada através das nossas fraquezas para encontrar a nossa verdadeira força. Ok, mas se essa jornada é tão importante e todo mundo passa por ela, por que é tão difícil? Agora a gente vai analisar a tendência do nosso tempo, que é a de evitar o deserto a qualquer custo, buscando um refúgio no que é descartável. A gente vive numa cultura da novidade, do descartável. É só reparar. Músicas, artistas, empregos, até relacionamentos. Tudo parece tão passageiro. E essa mentalidade de mudança constante, de distração o tempo todo, torna o ato de permanecer, de criar raízes e enfrentar as dificuldades, algo quase revolucionário. E o contraste aqui é gritante. De um lado, você tem esse turbilhão do mundo descartável que nos joga na superficialidade, na fuga de nós mesmos, e do outro, o caminho do oásis, um caminho que exige profundidade, permanência e, acima de tudo, a coragem de se encontrar, principalmente na dificuldade. Certo? Diante dessa cultura da fuga, como é que a gente aprende a atravessar o deserto? A resposta está numa disciplina, a disciplina espiritual de permanecer. Vamos ver como isso funciona na prática. Permanecer, então, é uma escolha bem ativa. É a decisão consciente de não fugir do desconforto, da dor ou até do tédio. É abraçar o momento presente confiando que, mesmo ali na dificuldade, existe um propósito maior. E essa é a grande questão, né? Se a nossa tendência natural é fugir, como é que se cultiva o hábito oposto? A sabedoria antiga nos dá uma orientação bem surpreendente. Esse conselho, dado por um jovem monge que estava super aflito, é simplesmente genial. O ancião percebeu na hora que o problema não era a falta de atividade. O problema era a fuga da própria solidão. A lição é: enfrente a si mesmo. Fique aí, no seu lugar, com seus demônios interiores, até a poeira baixar. A cura não está lá fora, está bem aqui dentro. São Bento também nos dá um guia bem prático. Primeiro passo: abraçar a paciência em silêncio. Segundo, suportar tudo sem ceder. Terceiro, não fuja. E o passo mais importante: confie. Confie que esse caminho apertado é o que, no final das contas, alarga o coração e se torne uma jornada de amor. Mas por que passar por tudo isso? Qual é a recompensa por atravessar o deserto, por aprender essa arte de permanecer? Bem, os frutos são transformadores e, o mais importante, duradouros.
Quem não foge de si mesmo acaba construindo algo sólido. Os resultados são profundos. Uma maturidade de verdade, uma paz que as circunstâncias não conseguem abalar e uma liberdade genuína. É uma vida com propósito, que justamente por ter raízes, se torna capaz de dar frutos para os outros. E essa citação resume tudo de uma forma perfeita. É uma espécie de alquimia espiritual. A questão não é ignorar nossas fraquezas, nosso entulho interior. Pelo contrário, é usar exatamente esse material, nossas falhas, nossas lutas, nossas dores, como os degraus da escada para o nosso crescimento. E a gente termina com essa pergunta. Em vez de ficar se perguntando por que isso aconteceu comigo, a sabedoria do permanecer nos convida a uma outra pergunta. O que eu vou fazer com isso? É uma mudança de perspectiva, de vítima para protagonista. A questão não é o que a vida nos traz, mas como escolhemos construir algo com o que recebemos. E essa, meus amigos, é a arte de permanecer.